Salve, salve, turma. Voltamos ao episódios de forma normal agora. Estávamos em uma obra aí, a gente teve que dar uma paradinha aqui, se preocupar com obra, né? Infelizmente. Mas voltamos hoje com um grande convidado aqui para o episódio número 155. A gente vai falar de empresa, vai falar de negócio, vai conversar afiado também, que a gente gosta. E aqui a gente sempre gosta de começar pelo CPF, né? Quem é o Ronaldo? Ronaldo Massicano. Da onde que ele veio, como que ele chegou em Brasília, ou já nasceu em Brasília, começou aqui. Fala um pouco da tua história, do teu CPF. Em primeiro lugar, agradecer aí o convite, viu, Rafa? Obrigado mesmo. BWA Cash. E fico feliz de poder tá batendo um papo com você. É uma pessoa que eu admiro bastante, gosto bastante. Desde que a gente se conheceu, né, primeira vez, humildade em pessoa, muito simples e com conhecimento absurdo, assim. Obrigado mesmo pelo convite. E o Ronaldo, o CPF, o Ronaldo hoje é o pai da Marina e do Benício, né? Casado com a Sinara. É o que me motiva a gente, né? Tá crescendo, né? Correndo atrás. Eu sou um cara muito família. E tenho, assim, eu gosto até de colocar no meu perfil lá, que eu sou também baterista também, que é uma paixão que eu tenho. Toco violão, e assim, tenho vários hobbies bem legais. E empresário, né? Que já aí para mim eu já encaro como uma missão hoje, né? Não somente uma questão de empreender, uma questão de criar uma empresa. Depois você vai conquistando, vai criando espaço, você vê que tem uma responsabilidade enorme assim na sociedade, né? Economicamente também. Com certeza. Então a gente vai adquirindo isso. Então, por último, assim, eu costumo falar que eu sou empresário. Show de bola. Ronaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite. O Ronaldo está patrocinando as nossas canequinhas aqui. E já entrando no assunto, né? Certo. O Ronaldo, ele é da Fortune Brindes. A gente até brinca, né? A gente tem a Fortuna BPO Financeira, ele tem a Fortune Brindes. Cara, todo mundo já entendeu aqui pela canequinha. Personalizados. Personalizados. A gente vê o trabalho. A gente estava até conversando aqui no início, né? Sobre Fortune e tal, sobre a questão de ter um trabalho diferenciado. Né? A gente conversa um pouco aqui sobre o convidado. Falei, cara, trabalho diferenciado dele. Né? Se quiser contratar ele, assim, também, já fazendo o pitch aqui, né? Cara, não pense que é o mais barato, né? Mas é o melhor. Então, isso a gente tem que trazer também, né? A gente tem são coisas diferentes, né? Preço e valor. Eu gosto de falar que é um valor justo. Isso, exatamente, porque você entrega, né? Não adianta eu te cobrar 50% que eu deveria entregar e entregar só 50% para você. Né? Às vezes a pessoa compra uma caneca dessa por um preço baixo, né? Mas a entrega não é justa. Então, assim, não vai ter aquele feedback, não vai ter realmente o valor que ela deveria estar proporcionando para a empresa ou para o evento, alguma coisa assim. Não vai então, ter a assim, experiência uau. Eu gosto de falar o valor justo, que é o que a gente entrega mesmo. Que tem que trabalhar sua marca, tem que trabalhar sua marca é como se fosse um filho, né? Sim. Então, assim, a gente tenta buscar o máximo de responsabilidade nisso. E é um processo muito complexo. Muita gente pensa que é simples, mas dá um exemplo dessa canequinha aqui. A nossa caneca, ela não solta nada de tóxico quando você esquenta. Então, é um detalhe, né? Você compra uma caneca mais barata? Compra, mas ela pode estar sendo prejudicial à saúde, ela pode ser mais frágil para quebrar. Então, assim, é um investimento que futuramente acaba saindo um valor maior, né? Show. Então, eu busco tentar, assim, o máximo possível de entregar algo justo para o cliente e que ele possa ter prosperidade com isso, né? Show. Como que começou a Fortune Brindes? Rafa, assim, é uma longa história, eu vou tentar resumir, assim. Eu sou mineiro, de Governador Valadares. Eu recebi uma proposta para vir para Brasília em 2010, para ser diretor de uma empresa. Fiquei nessa empresa durante uns 2 anos e meio, e acabei saindo e recebi uma outra proposta de abrir uma empresa de brindes com sócio. Montei essa empresa de brindes com sócio, e, assim, 9 meses, 10 meses, já estava, assim, voando. Só que a gente teve não foi compatíveis com algumas ideias.
E é uma história bem legal porque a gente encerrou uma sociedade que não tinha contrato, que não tinha... Eu não era empreendedor, né? Era vendedor praticamente. A gente encerrou tudo de uma forma assim, uma empresa com assim, faturamento alto pela amizade. Simplesmente encerrou uma empresa e ele permitiu que eu continuasse com uma outra empresa, só que com outro nome. E aí eu comecei a Fortune Brindes. Para você ter ideia, a Fortune começou na minha kitnet de 30 metros quadrados. Então, assim, eu, minha esposa, meu cunhado, e a gente começou a vender e aquela questão que eu estava conversando com você, né? Eu não trabalhei expectativa, né? Trabalhei perspectiva desde o início. Eu não tinha expectativa de ser a maior, não tinha expectativa de ser a melhor. A minha perspectiva era que eu ia fazer um trabalho bem feito e que isso ia me dar resultado. E foi isso que a gente foi fazendo, step by step, passo a passo ali, conquistando cada cliente, trabalhando ali de forma, né, humanizada, né, de atendimento, buscando servir mesmo os nossos clientes. E a gente foi construindo e fomos avançando cada vez mais. Isso foi por volta de 2013. E hoje a gente está aí com mais de 1.000 metros quadrados, atendemos todo o território nacional, são mais de 1.000 SKUs e praticamente atendendo todas as empresas de Brasília. Então, assim, é muito difícil uma empresa grande, média, pequeno porte que não seja atendida por nós. Atendemos fora do Distrito Federal também, todo o território nacional. Então, assim, é uma grande satisfação, assim, porque começar do zero... Eu acho que eu nem comecei do zero, comecei do menos zero, né? Menos 5 ali. Menos 5, com um acerto que eu tive ali. E é uma história bem engraçada, porque nesse acerto eu tive que ajudar uma pessoa com esse acerto. Então, tipo assim, imagina, você não tem trabalho amanhã e ainda você tem que ajudar uma pessoa ainda. Né? Caramba. Mas Deus tem nos abençoado bastante e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com Brasília, né? Que é uma cidade que me abraçou e eu sou muito feliz aqui. Até recebemos agora uma moção de louvor na Câmara, né? Por uma empresa que ajuda a parte econômica de eventos, né? A parte de eventos aqui de Brasília, que é um setor muito importante também. Não, com certeza. E é isso aí, fico muito feliz, assim. De Minas para Brasília, assim, a gente Show fica de bem bola. satisfeito. A gente tava ontem no treino, né? Eu falei, eu tô soltando filosofando lá no Instagram às vezes. Eu esqueci de postar isso ontem. Tava no jiu-jitsu ontem. E a gente fez um treino específico que eu falei, cara, como é que é a nossa mente, né? Você tá ali treinando e você leva aquilo pro teu dia a dia. Aí o treino ontem era, cara, a gente vai fazer um específico aqui. Você já vai começar na desvantagem. Tu vai começar com alguém nas tuas costas no mata-leão. Ou seja, a chance de ser finalizado é muito grande. Aí eu fiquei pensando, cara, isso aqui é a nossa vida, né? Tem gente que já nasce com alguém nas tuas costas com o mata-leão encaixado. Verdade. Aí tu tem que tirar o mata-leão e sair daquela posição ali pra tu começar a jogar. Né? Aí eu falei, poxa, eu nasci desse jeito também no empreendedorismo, né? É o menos 5, né? Alguém nas tuas costas já com o mata-leão encaixado. E tu tem que sair daquela posição de desvantagem. Tem gente que já nasce com a vantagem maior. Tem gente que já nasce sendo o cara que tá nas costas, né? Que é o trabalho dele é só finalizar. Então, gera mais casca. Exatamente. Né? Então, essa análise foi bem legal. Eu falei, cara, eu vou até fazer isso no Instagram, filosofando, né? Falei, pô, tem gente que nasce com alguém para te finalizar e tem gente que nasce finalizando. Você né? falou do mata-leão, assim, eu gosto de usar É engraçado, assim, que as pessoas chegam e falam assim, é difícil matar, eu tenho que matar hoje o leão. É um leão por dia. E já tem um tempo já que eu falo assim, rapaz, o leão é fácil, é achar o leão hoje que é o difícil. Né? Então você tem que achar o leão ainda para poder matar ele. Né? Quando ele aparece, você já está até com aquela garra toda porque realmente hoje você está tendo que criar muitas situações. Você sempre está começando com uma certa desvantagem, até pela questão exponencial que está o conhecimento hoje. Né? Então, o que você faz hoje aqui, conhece, daqui a pouco já está defasado. E aí você já começa atrás. Então, imagina trabalhar com tecnologia hoje. A ansiedade que não é. Verdade. Então, eu acho que todas as áreas estão tendo esse certo desafio, né? ChatGPT chegou e explodiu. Hoje o pessoal fala que quem usa ChatGPT é dinossauro. Hoje é o Cloud. É o Cloud. E olha, nós estamos falando aqui o quê? 6 meses. Exato. Então a gente tem que correr atrás, né? Eu falo que é cruel, assim, né? E
é os pensamentos que a gente tem, né? Eu falo, é cruel o mundo que a gente vive também de negócios. Certo. Porque se a gente fosse comparar, né? Se a gente for olhar sempre para cima, sempre vai ter alguém muito mais rico que a gente, com muito mais dinheiro que a gente. Isso. Né? Então, aí se a gente... Aí, beleza, eu vou me comparar com quem tá lá em cima ou vou me comparar com quem tá lá embaixo. Tava numa mesa, o cara tava perguntando o que tava fazendo de errado, o cara que tem um Prolabore significativamente alto pra caramba. Daí ele deve estar entre o 0,1% da população. E ele falando, poxa, deve estar fazendo alguma coisa errada. E aquilo ali eu fiquei me perguntando, sabe? Eu falei, cara, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba, o cara tem um patrimônio monstruoso. E ele tá achando que tá ficando pra trás porque ele viu um cara que tem mais dinheiro que ele, né? É. Falei, onde é que esses caras querem chegar, né? Eu falei, será que eu quero isso? Falei, cara, eu tenho uma ambição, né? Ambição boa ali, que eu falo, cara, ambição de crescer na vida. Poxa, mas eu não quero ficar nessa competição o resto da vida, não. Quero... eu quero aproveitar a vida também, né? Eu confesso, assim, que eu já tive essa certa preocupação e a pandemia, para mim, foi um divisor de águas. Porque quando eu estava na pandemia, eu estava alavancado, já pensando em franquias no Brasil todo e tal. E chegou a pandemia. E aqueles 15 dias da pandemia, para mim, foi uma reflexão muito grande. Foi os 15 dias, para mim, mais, assim, aquele tempo que ficou fechado os 15 dias, foram os 15 dias mais tranquilos, assim, dos últimos anos para mim, cara. Porque eu falei assim, cara, não depende de mim. Tipo assim, porque como empreendedor, como empresário, você fica com aquela responsabilidade, com aquela missão, né? E você fala, pô, tem que dar certo, eu tenho que ser o melhor. E quando chegou a pandemia, eu falei assim, cara, não depende de mim. Aí foi para mim 15 dias assim que para mim deu um reset na minha cabeça, de um jeito, tanto é que muitos empresários mandaram os funcionários embora. Eu falei, cara, se for para cair, eu vou cair com todo mundo. Vou mandar ninguém embora, vou manter a mesma estrutura e vou continuar. E se tiver que voltar, eu vou voltar bem. E nessa época foi a época que eu mais ajudei. Então, tipo assim, essa comparação aí, na verdade, é a pessoa que está sem um propósito maior do todo, né? De Deus, né? Então, assim, quando você coloca Deus acima de todas as coisas, essa comparação fica meio baixa. Você não fica mais preocupado com isso. Até porque, do mesmo jeito que ele te dá, ele te tira. Então, eu até estava vendo uma palavra vindo para cá hoje de um pastor e falando que a gente é mordomo, né? Das coisas de Deus, né? Então, cabe a gente buscar cuidar da melhor forma possível. Agora, cabe a ele se você vai crescer mais, se você vai crescer menos, né? E eu fico muito feliz de ter tido essa reflexão cedo, porque eu acho que eu poderia ter me perdido ali, a empresa crescendo muito, vamos abrir o Brasil todo. E às vezes a gente esquece que a gente é simplesmente um mordomo ali, né? Então, eu acho que para curar essa breve, comparação, né? É importante você colocar dessa forma. Para mim, funcionou muito. Sim, sim. Eu falo isso, até filosofei muito, né? Uhum. A gente fala muito de empreendedorismo, né? E o quanto que as pessoas se sacrificam. E eu falo, cara, e eu gosto disso, né? Eu falo, cara, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar pra caramba, de trazer resultado ali, de ver que eu tô fazendo diferença ali no meio, né? Certo. Mas é como você falou, né? A gente é mordomo aqui e é tudo para servir, né? Tudo para gerar mais emprego. Isso. Se a gente for ver o quanto que a empresa fatura e o quanto que fica pro bolso do empresário, eu falo de todos, né? Eu falo, sou contador, então sei como funciona a vida de todo empresário. É desleal, né? É desleal, né? E eu acho que é muito mais para dividir do que para você ganhar mais ali, né? Toda vez que a gente faz comparação de quanto que eu ganharia se eu estivesse trabalhando sozinho, prestando consultoria... É verdade. Não faz sentido você estar... Se for olhar só dinheiro, não compensa. Não compensa. Se for pensar só dinheiro, é melhor você estar sozinho, trabalhando sozinho ali, fazendo consultoria, que o dinheiro vem para você ali. A gente estava falando de empreendedor de palco, né? E, assim, é uma máxima que eles usam que eu acho, assim... Você tem que agora trabalhar para você. Você é CLT, vai trabalhar para você e tal. E quem é empreendedor, quem é empresário, que entende mesmo, cara, o que você menos vai fazer é trabalhar para você. Então, assim, o empresário ele vai trabalhar para todo mundo. Assim, a última pessoa que vai trabalhar é para ele mesmo. Sim. Porque ele tem que estar dando conta de
pagar folha de salário, cuidar do marketing, cuidar do comercial, cuidar da gestão, ver visão de futuro, RH, cultura da empresa. O que ele vai fazer ali é fornecedor, é cliente. O que ele vai menos olhar é para ele. Então, assim, umas falácias, assim, igual essa do leão, de tem que matar o leão. Cara, você tem que achar o leão hoje, cara. Porque matar hoje, eu confesso que é até fácil, pela vontade que a gente tem hoje de fazer, né? Mas essa para mim, é uma outra falácia também. Vou abrir uma empresa para trabalhar para mim. Já começa até meio egoísta, né? Pô, trabalhar para mim. Cara, não é. Ao longo do caminho, você vai entender que não é. E aí, se você conseguir entender isso antes, a chance da sua empresa dar certo é muito maior. Entender que é um propósito, que é para você servir, para você realmente crescer com fundamentos, com princípios, com valores, você não se perder no caminho, que é uma jornada bem longa e com muitos desafios, né? Sim, é o que faz a diferença, né? Na vida de todo mundo, né? No Brasil, é as pequenas e médias empresas aí que faz rodar, né? Grandes empresas aqui em Brasília. Qual grande empresa que a gente tem em Brasília? Pouquíssimas, né? Brasília, 95% é pequena e média empresa. Pois e é o que movimenta o mercado, né? Movimenta a economia. Sim. É o que gera emprego, né? É o que gera orçamento para o governo. Então, assim, é muito... É o que eu falo. Para mim, eu encaro hoje como uma missão, né? Antes, eu confesso que eu tinha uma visão mais de ser empresário, de crescer e tal. E a pandemia, para mim, foi esse divisor de águas mesmo, de falar, opa, pera, não é isso. E eu Rafa, até assim, eu já tive muitas experiências, eu já conheci empresários muito grandes, o cara andando de jato, sabe, com chácara com pista de kart. E eu vi esse mesmo cara, em questão de 3, 4 meses, quebrado. Então, assim, é uma coisa que, se você não tiver uma base forte, familiar, uma base forte de princípios e valores, o tombo pode ser muito feio. Se o cara tivesse apoiando ali na estrutura que ele criou, no faturamento que ele tem, no prolabore que ele tem, quando ele recebe um tombo desse, cara, assim, eu acho muito difícil o cara voltar. Sim. Então, por isso que eu acho que é importante a pessoa, o empresário hoje, principalmente no Brasil, com esses desafios, se ancorar realmente em valores fortes, né, com base forte, que é o quê? A sua família, né, os seus princípios, os seus valores de honestidade, ética, de propósito. Porque uma tempestade no Brasil é a coisa mais fácil de acontecer. A gente aprende em casa tudo isso aí, né? E é muito importante isso, né, que você fala, assim, de valores, do princípio, até mesmo a humildade, a simplicidade ali. Você falou que é mineiro, né? Isso. A gente brinca, né? Fazer negócio com mineiro é fácil. Você faz negócio com ele em 30 segundos. Se você conhecer ele há 30 anos. 30 anos. Povo desconfiado. Né? Desconfiado. Mas, cara, eu gosto muito do pessoal mineiro. E... Não falando de outros estados assim, mas o mineiro, ele tem muito isso, né? Muito do aperto de mão ali, do fio do bigode. É o que eu mais vejo que tem isso ainda enraizado. O goiano também tem muito, né? Quando a gente vai para Goiânia ali mesmo, né? Então, mas eu vejo isso muito do mineiro. E a gente tá fechando muito negócio com um cliente mineiro, né? E aí, quando eu falo, Rafael, você vai lá e tal, e a gente pega as características dele, eu falei, bicho, é mineiro ali e tal, vai ser difícil fechar com esse negócio com esse cara. Realmente foi. Foi difícil fechar o primeiro. Né? Mas depois que fechou e ele confiou, meu amigo, ele só pergunta, Rafael, vai dar certo isso? Eu falo, vai, tá fechado. Verdade. É a confiança que ele tem. Desse jeito mesmo. A gente fechou menos que 30 anos ali, né? Demorou 30 reuniões para fechar o primeiro negócio. Verdade. Mas depois disso que ele conseguiu essa confiança na gente, muito disso eu acho que a simplicidade... Cara, o cara tem um negócio gigante em Brasília. Se tu vê a sala de reunião dele, cara, fala, cara, esse cara não tem nem dinheiro para comprar uma mesa aqui. Mas é a simplicidade dele. Ele fala, cara, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Né? Acho que todo mundo que vem aqui que tem que me mostrar alguma coisa para eu... É a verdadeira liberdade, né? Essa é a liberdade, que o cara tá tranquilo, ele tá na mesinha simples dele, ele não precisa mostrar nada para ninguém. Isso. Tem um café top lá para tomar quando tem. Mas é simples. Isso. Né? Simples. E a gente vê muito isso, né? A diferença. Pô, o cara conseguiu
dominar Brasília aqui no segmento dele, continua com a mesma simplicidade, né? Porque o mineiro é muito simpático, né? Sim. Assim, nós é acostumado ali, Minas tem mais de 800 municípios, se não me engano, né? Então são cidadezinhas pequenas. Você conversa assim, Rafa, filho de fulano, neto de um ciclano e tal. Então assim, você acaba entrando mesmo na questão da família, né? Uhum. Eu mesmo quando vou em Minas, assim, que eu aviso meus amigos que eu tô chegando, todo mundo vai lá pra minha casa e tal, e faz aquela resenha, né? A gente chama muito resenha, né? E o mineiro é muito assim, muito simples, mas se tratando de confiança, aí realmente exige ali um tempo, exige ali uma situação. O mineiro é coei. Isso mesmo. Mas em termos de network, eu vou ser bem honesto pra você, eu acho que eu não conheço melhores, não. Sim. Os melhores de network, de chegar num ambiente e dominar o ambiente, assim, é o mineiro, cara. Quando eu chego em algum evento, alguma coisa assim, que eu vejo que o cara faz, cara, aquele ali é mineiro. E é certeiro, cara. Porque realmente gosto de conversar, gosto de bater prosa, né? Uhum. Então, assim, é uma característica bem legal, assim. Não, sim, a gente fala, é difícil negociar, né? São várias reuniões ali pra você conseguir a confiança. Vocês ficam muito no radar, né? Começou, Rafa, legal, vou colocar você no radar, bem longe. Aí do nada fala, pô, aquele negócio com o Rafa ali, peraí, deixa eu chamar o Rafa ali de novo. Sim, aí sim. Coloca assim. Como a gente tem a gente atende nacionalmente, né? A gente conhece muito de cada estado, assim, né? São Paulo, por exemplo, cara, você consegue fechar negócio muito rápido, né? Mas também o São Paulo, você é trocado muito rápido também, exatamente por essa facilidade, né? Cara, eu confio rápido aqui, o cara vai me entregar algo melhor, vai ser mais... É muito a praticidade. Cara, que o cara vai mais no interesse ali, né? Quanto que você vai gerar para mim de resultado, vamos, né? Não tem muito o que ficar pensando, não. Então a gente vai analisando. Brasília é o meio termo, porque Brasília, eu falo, Brasília não tem nem sotaque. É verdade. Qual o sotaque de Brasília? Depende, seu pai é o quê? Sua mãe é o quê? Dificilmente teu avô nasceu aqui em Brasília. Brasília tem 60 anos, né? Então, a gente fala que Brasília é a mistura de tudo, né? Do goiano, do mineiro, do... junta tudo aqui, né? Realmente. Eu acho que é um diferencial, por isso que o Brasil tem crescido bastante, né? Sim. Porque são visões diferentes, né? A visão do mineiro, a visão ali do cara do sul, do norte, do nordeste. Então, assim, realmente, eu acho que é isso que está fazendo diferencial na parte empreendedora de Brasília. Sim. Né? E por ser tão nova, está crescendo muito rápido, né? Você vê o tanto de empresas que estão, né? Está virando um polo já de eventos. Então, assim, realmente faz a diferença. Já a gente tem que parar com aquela síndrome, cara, que aí para evento bom tem que ir em São Paulo, né? Cara, tem que ter muito evento bom aqui. A gente tá vendo... Tá nesse nível mesmo. E o mundo tá uma loucura, né? Tá vendo aí Águas Lindas, né? Águas Lindas vai vir uma empresa da China, vai mudar aquilo ali. Né? Já cresceu muito Águas Lindas, né? Águas Lindas eu tô assustado. Realmente. Nós temos alguns colaboradores de Águas Lindas e, tipo assim, é assustador o nível que tá crescendo ali. Sim. É de ficar bem atento mesmo. Sim, a gente tá de olho muito em Águas Lindas, né? Águas Lindas a gente já tem bastante cliente lá, cliente grande. E às vezes o pessoal não olha, né? Para Águas Lindas. Aí a gente vê que a questão de mão de obra também, né? É mais fácil. A gente tem muito... A gente trabalha no centro de Brasília, nosso escritório é realmente no centro. A maioria dos funcionários, Águas Lindas, Lusiânia. Verdade. Cara, demora 1h30 para chegar aqui, né? Que a gente não leva para lá também, né? O escritório. A gente tá muito pensativo, né? Nessa questão, né? E vamos voltar aqui para a questão da Fortune Brindes. Hoje, você começou com ela num lugarzinho pequeno, igual você falou. Há quantos anos atrás? Praticamente com a parte de brindes, uns 15 anos. 15 anos. Caramba, tem um tempinho bom. Hoje, é só brindes? Ou vocês têm mais alguma atividade dentro da Fortune? Não, eu foquei só na parte de brindes mesmo. Eu poderia partir para a parte gráfica, para a parte de outras áreas. Mas eu entendo assim que a pessoa que faz várias coisas, às vezes não é boa em nada. Né? Igual o pato, né? E eu realmente tive essa sensibilidade de entender assim,
que é um ramo muito complexo, exige muito, né? São várias formas de personalização para embalar, para desembalar, para entregar, aprovação. Todo o processo é muito complexo. E eu entendi que se eu quisesse crescer, eu teria que deixar esses processos muito bem definidos, né? Então, eu confesso que hoje eu poderia estar pensando em alguma outra alternativa, alguma outra frente da empresa. E eu acho até com pouco tempo, né? Se for olhar aí uns 15 anos, 6 anos, eu acho muito pouco tempo, né? Para você já ter definido, né? Mas realmente a gente já conseguiu definir bem os processos. Hoje a empresa ela roda no automático praticamente, né? É só o atendimento nosso que a gente busca. Eu estou lutando ainda com a questão da IA. Eu quero o atendimento humano, porque é uma parte muito consultiva, né? Porque você comprar uma caneca, beleza, o Rafa sabe comprar uma caneca, mas ele não sabe comprar uma garrafa. Ele não sabe comprar um Moleskine, ele não sabe comprar uma sacola, ele não sabe comprar uma mochila, ele não sabe comprar um power bank. Então acaba tendo muito essa parte consultiva mesmo, né? E é isso eu ainda estou lutando bastante para que não entre essa parte robótica e deixando mais a parte humanizada. Mas esse foi o meu foco mesmo, foi a minha ideia. Eu acho que você dominar um nicho, para você depois dominar um outro nicho, você tem que estar muito bem preparado, né? É outra conversa, né? Por isso tem muita gráfica que tenta trabalhar com brindes e não trabalha bem com brindes, às vezes não trabalha nem bem com gráfica. Então, assim, eu já recebi várias propostas para comprar gráfica, porque aí você ia ver, o cara tava batendo dos 2 lados, 3, 4, 5 lados. E a gente não, cara, pega um nicho ali, foca naquilo ali, né? Que tem espaço para todo mundo, assim. O mercado é muito grande, né? Eu acho que para todo mundo, né? Então, você querer abraçar o mundo também não dá, né? O que foi mais difícil assim, no início da Fortune? Olha, o mais difícil foi a experiência de empresário mesmo, né? Eu cometi muitos erros. No primeiro ano eu quase quebrei, assim, de bobeira, né? Antes eu dava muito prazo para o cliente, né? Tipo 30 dias. Eu queria, às vezes, competir com um cara que já tem 30, 40 anos de mercado, né? E, graças a Deus, eu percebi isso muito rápido, né? Vi que não tinha como fazer isso, porque é um giro muito grande, né? Um movimento muito grande. Então, meu fluxo de caixa estava bem, assim, bem complicado. E aí eu consegui reverter isso de uma forma, assim, bem rápida, né? Então, para mim, eu acho que a maior dificuldade mesmo é ser empresário, porque é muita coisa, né? Sim. Você essa pensa parte... que é só no contador ali, abrir o CNPJ, aí fala, o contador resolve tudo. Depois você vê que nem o contador sabe das coisas também, total não. Então, você tem que ter um contador bom também. E, assim, realmente, assim, o ser empresário, entender a cabeça de ser um CEO, de ser um cara que está à frente de uma equipe, eu acho que isso aí foi a parte mais difícil de lidar. O pessoal vai aprendendo muito na marra ali, né? A gente vê muito isso tanto na contabilidade quanto na Fortune, que é a gestão financeira, né? E às vezes no começo, assim, que pra gente é tão fácil, igual você falou, poxa, prazo, né? Cara, eu trabalho com comércio, então eu preciso comprar também. Se eu der muito prazo, como é que eu compro? Verdade. Né? E o meu prazo de recebimento ali, quanto que o meu estoque gira, né? Poucos empresários sabem que isso existe, né? Imagina fazer isso, como é que eu faço? Teve muito caso lá que a gente resolveu de cliente que começou com a gente, ajustando prazo, né? Prazo de entrega. É melhor você não vender se você for dar esse prazo. Você vai trabalhar, você vai pegar dinheiro emprestado no banco para continuar fornecendo para esse cliente? Isso não existe, né? Tava conversando ontem com um amigo meu, ele falou, cara, você sabia que tal empresa fechou? Como assim? A empresa tava ali ontem, gigante, bonitona, vendendo pra caramba. Cara, fechou. Problema financeiro, fechou. Eu falei, cara, pra você ver, né? Você olha a grama do vizinho, olha, ela tá tão verdinha, né? O fluxo de caixa, ele é muito importante mesmo, assim. Mas é o que eu tô falando, são várias variáveis, né? Que você vai descobrindo ao longo do caminho, né? Então, assim... outra variável que eu vejo que fecha muito, empresa de serviço, inclusive. Que o pessoal acha, é serviço, eu não tenho... o meu custo aqui é muito baixo para eu estar cobrando aqui. Então, qualquer valor que eu cobro está se pagando. Aí, outro serviço que a gente fez que foi muito legal foi o de margem de preço, né? A gente precificou o serviço de uma empresa. Ela viu que tinha muito cliente, que ela já tinha que ter demitido há muitos anos ou ajustado.
Cara, só esses ajustes. Aí ela ficou com medo, mas eu vou perder esse cliente. Eu falei, cara, é melhor você perder, você tá pagando para trabalhar para ele. Aí esse cliente conseguiu aumentar a margem dele em 30%, margem de faturamento, sem pegar mais nenhum cliente. Qual cliente saiu? Nenhum. Eles só estavam tranquilos porque estavam pagando menos. Né? Então a gente ajustou o preço deles. Eles sem vendas foi o melhor resultado deles ali. Então só de ajuste de preços ali, de honorários mesmo mensais ali que ele cobrava dos clientes dele. Então essa parte de apanhar para o financeiro é muito normal. Porque, cara, eu quero entrar no mercado. E eu falo, às vezes essas estratégias mais agressivas funcionam. Mas você tem que ter o prazo de começar e terminar. Não, eu quero entrar no mercado. Não é igual farmácia, que você vai na farmácia que você vê que o remédio lá tá mais barato do que ele custou para a farmácia. Eles são malucos, eles erraram. Não, não é errado. Eles querem que você vá lá comprar a dipirona baratinha e você leve mais 2, 3 coisas. Verdade. Então é o que puxa. Então depende muito da estratégia pra gente dizer que tá errado, né? E isso aí a gente também tem que ter muita educação como cliente também, né? Sim. Então, exemplo, vou comprar aquele ali porque... Vou comprar ali com o Rafa porque o Rafa é mais barato. O outro ali é muito mais caro. Então, assim, o empresário que é empresário, ainda ele... Eu já peguei alguns clientes, empresário, que você vê que o cara... Como é que fala? O cara é muito mesquinho com as coisas. Tipo, às vezes uma caneca dá uma diferença de 20 centavos a unidade pro cara. Pô, o cara tem condição, o cara tem uma empresa boa, tal. O cara prefere fechar com alguém que às vezes ele não conhece por causa de 20 centavos. E o cara esquece que o valor está na parceria. Por exemplo, às vezes a minha caneca hoje está 20 centavos, mas ela pode estar amanhã muito mais abaixo do preço. Amanhã, em vez de você estar comprando 6, você pode estar comprando só umas 10 comigo, que eu vou te ajudar, porque você é meu parceiro. Então, até o empresário tem que aprender a ser cliente também, né? No sentido de saber ter parcerias. Igual você fala do mineiro aí, por que tem muitos mineiros bem-sucedidos? Que eles trabalham a parceria. Você pode ter certeza, esse cliente seu aí é um cliente que, se você não errar, ele vai ser seu cliente o resto da vida. Agora, imagina o tanto de economia de energia que você vai ter você tendo seus parceiros estratégicos. Poxa, cara, não precisa se preocupar com a minha contabilidade. Pô, o Rafa já cuida lá, pô, confio no Rafa. É menos uma coisa para você se preocupar, menos uma coisa para você gastar energia. Vou fechar ali com a empresa. Não, eu tenho que procurar mais 5 empresas de brinde aqui, porque eu preciso de um negócio. O tanto de energia que você gasta, cara. Sim. Pô, deixa eu fechar aquela ali, pô, já tem conceito, já está no mercado há mais tempo, já trabalha com produtos de qualidade, já tem vários clientes que... Cara, fechou, ponto. É igual eu gosto de brincar da teoria do Barack Obama, né? Da camisa, né? Ele já deixa as camisas ali para ele escolher, para não ter que gastar energia com isso. Você tem tanta coisa para gastar, para tomar decisões, o empresário às vezes gasta energia com umas coisas bobas. Então, assim, para mim, isso que você falou, eu acho que até a parte do empresário, ele tem que aprender a ser cliente também. Sim. Senão ele fica só querendo ganhar, só querendo tirar vantagem, só querendo... E aí não... E a questão que a gente sabe que não vai ter erro, né? A gente tem muitas essas parcerias. Tem uma gráfica de um amigo meu que eu gosto muito dele também. É a Miolo. Não sei se você conhece. Conheço, não. Cara, ele tem a gente brinca, eu falo que tu é careiro, hein? Mas a gente sabe que com ele não tem erro. Cara, vem o produto bonito. Por exemplo, a gente fez toda a parte de... Vou mandar um boleto para ele. Uhum. A gente fez toda a parte de comunicação visual, pagando mais caro com ele. Mas, cara, a gente teve 0 problema, 0 retorno. Ele ter que retornar lá para refazer alguma coisa e ficou do jeito que a gente queria. Proposta, se a gente for fazer, a gente ia conseguir 50% mais barato. Não, e você não está livre do erro. Pode ser que ele erra, mas você tem alguém para ter uma assessoria, para ter uma parceria, para não, Rafa, pode deixar que aqui pode deixar que eu reviso isso aqui, cara, tal. Ou uma condição, às vezes, uma situação, você fala, pô, cara, tem como você conseguir isso aí para mim nesse valor? Sim. Não, dessa vez eu consigo para você. Então, assim, você gasta menos energia com isso, né? E como vale a pena, né? A gente estava falando da obra que a gente teve lá agora. Cara, parte da construtora, a gente teve 0 problema. E o problema que teve essa pinturinha aqui. Não, Rafael, só faz o checklist de tudo que você quer que a gente faça, a gente vai lá e refaz, sem problema. Certo. Mas entregou no dia. Eu faço propaganda para eles de graça agora. Porra, vou construir. Cara, esses caras é bom. Foi o único construtor que não me passou raiva até hoje. Pode fazer com eles. Mas já a parte da marcenaria, poxa, foi um caos.
Eu não vou falar mal do cara, citar o nome da empresa dele, se alguém me perguntar, eu falo, cara, esse eu não consigo te indicar. Mas também não vou falar mal dele, né? Eu aprendi isso também, né? Cara, eu não consigo te indicar esse. A parte da construtora eu te indico. Marcenaria, não. Mas é isso mesmo. Eu tenho um agente de viagem, até mandar um abraço para ele, meu amigo Marconi. Ele é lá de Goiânia. Ele é da Let's Travel Turismo. Cara, eu só ligo para ele e falo assim, Marconi, tô querendo viajar para tal lugar, papapá, olha para mim. Cara, eu não fico atrás de qual passagem tá não sei o quê, qual passagem tá não sei aonde. Pô, Naldo, é porque você tem condição, é porque... Não é isso. É questão de... Cara, beleza, eu posso parar um tempo aqui e olhar. Às vezes eu consigo a passagem mais barata, com certeza você vai achar. Se você quiser procurar, você vai achar. Se quiser negociar, você vai. Só que, qual é a energia que você quer gastar nisso? Entendeu? Então, assim... E outra, poxa, um amigo, tem uma empresa... Pô, fazer com ele, pô, não é legal? Eu não estou ajudando ele também? Sim. Então, assim, essa troca que eu acho que os empresários hoje precisam ter mais essa sensibilidade de parcerias mesmo. Não ficar uma coisa tão mesquinha e tal, e você acaba perdendo energia, você acaba não criando parceria, não está criando vínculo e podendo pagar mais caro lá na frente. Então, com certeza. É uma visão que tem... A gente tem que... E qual foi o erro que você não cometeria hoje, assim, que... Acho que você já até trouxe, né? Você até antecipou a pergunta, mas esse foi o teu maior erro que tu fez na questão financeira mesmo, a questão de fluxo de caixa? Olha, falar de erro, assim, eu tenho vou falar dois, né? Tem um que hoje eu percebi que é não confiar no meu instinto. Pô, você vê que aquele colaborador não tá... Aí você fala, não tem nada a ver. Tem. Aquela negociação não tá legal e você vai lá e continua. Então esse é um erro assim que eu costumo, que hoje para mim tá muito nítido assim, que eu não posso errar. Pô, tá dando alguma coisa de errado, cara, tem alguma coisa ali errado que você precisa consertar. E o segundo assim é realmente ter demorado para ajustar essa parte de entender que você é um empresário. Esse foi um erro que eu cometi, graças a Deus, foi no primeiro ano, né? Depois dessa situação que eu passei, mas que também foi muito válido, Rafa. Eu vou até contar aqui que foi interessante porque eu cheguei, foi na época da Copa, 2014, e aí, poxa, as vendas caíram, pô, você tava para receber com 30 dias e tal. E aí chegou o final de julho, assim, eu preocupado, assim, pro mês que vem, falei assim, cara, acho que vai dar errado aqui. Aí eu tomei uma atitude, cara, muito inesperada, que hoje pra mim vale muito. Eu simplesmente peguei e falei assim, cara, eu vou tirar uma semana de férias. Tipo, sabe, a situação vai ficar, você vê que a situação vai ficar ruim, aí você fala assim, cara, eu vou tirar uma semana de férias. Aí eu peguei o carro, fui pra Minas, passei uma semana em Minas, passei uma semana na casa do meu pai, a empresa rodando, eu deixei o tempo ocioso e voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, cara, agora eu vou com tudo ou nada. Então, exemplo, se eu fazia marketing ali, um valor X, eu falei, cara, vou multiplicar por 5 agora. Para cair de 5 de uma vez. Se o pagamento era 30 dias, agora é 50% de entrada, 50% na retirada. Rapaz, resumidamente, esse mês de agosto, nós batemos assim, triplicamos nosso faturamento, voltamos com a engrenagem de novo, e foi o divisor de águas da empresa. Então, assim, um erro que a pessoa pode cometer, um empresário agora, é estar naquela confusão danada, ele não tirar um tempo ocioso para aquilo. Ele não tem nem tempo para pensar, né? Para pensar. Ele tem que sair da tempestade um pouco e enxergar ela de fora. Para quando ele voltar lá, ele voltar já mais preparado. Porque às vezes o cara está na tempestade ali, está ali, igual luta do UFC, o cara está levando os golpes, não sabe nem de onde ele está levando os golpes. Aí tem, pô, deixa eu dar aquele tempo ali, respirar, entender o que está acontecendo e voltar na ativa. Eu acho que isso aí ajudaria muito os empresários nesse sentido. Me ajudou demais. Foi um divisor de águas para mim nesse sentido aí. Um divisor de águas. Eu lembro disso até hoje, assim. Minha esposa falou, você tá doido? Nós vamos... Eu falei assim, ó, esquece agora. Vamos para Minas, ficar uma semana lá. Essa que é a luta, né, do empreendedor, né, do empresário, né? Limpar a mente ali, né? Limpou a mente. Os 80-20, né? Caiu, 80% pensando e 20% agindo ali, né? Eu tava vendo o filme do Michael Jackson anteontem. E ele faz mais ou menos isso. Ele fez isso no filme, né? E tem hora que ele fica ocioso.
Aí ele até fala, né, que ele está esperando as ideias de Deus, né? Uhum. Ele falou assim, não, deixa eu ficar aqui atento às ideias, porque senão Deus passa para o Prince, né, que era um outro artista, né, que competia com ele, né? E eu falei, rapaz, é interessante mesmo, porque às vezes você está na confusão ali, você não consegue parar um tempinho para enxergar algo diferente ali. Mas por quê? Somente está toda cheia. Você tira, deixa ela mais vazia, você olha e aí vem a ideia. A gente escuta tanto podcast que eu nem lembro de qual foi esse, né? Que o cara, não sei se era o CEO da Amazon, que ele tem o tempo dele de ficar dentro de uma salinha, ele em um papel branco, a sala toda branca, e ninguém vai lá falar com ele. Só para ele pensar em novos negócios, em novos projetos. A gente tem que ter esse tempo mesmo reservado. Verdade. Imagina, né? Tem filhos, né? Você falou. Tenho. Tem a Marina, completou 10 anos agora, e o Benício, de 4. Ah, tão novinho. Eu tenho 3, né? 3 meninas. Eu falo, cara, o cara tem família, tem filho, tem empresa. Que tempo que ele vai ter pra ele, né? Pra pensar. Por isso que às vezes é bom acordar cedo, né? Que eu falo, é o único tempo que a gente tem pra gente ali, né? Cedinho, você lê alguma coisa. Que o restante acordar cedo, cuidar da saúde, né? E assim, e a família. Eu acho uma das assim, meditações assim que eu mais gosto de fazer é quando eu tô com meus filhos assim. Aí você tá sem o celular, sem nada, aí você para ali, você fala assim, poxa, que legal aqui. Ali você entende assim o valor mesmo, né, das coisas, né? Porque às vezes você tá ali num carro do ano, você tá ali numa empresa grande, você tá ali no faturamento, aí você esquece do principal, né? Então, um dos momentos que eu gosto muito é isso. Quando eu tô assim, minha filha vem assim, é que você para, você fica mais presente, né, naquela situação, né? Show. Então, é uma dica também que eu dou, assim, para quem às vezes está muito corrido, assim, fica ali com os filhos ali na cama, ali, no sofá, um pouquinho ali, que ele dá uma... E os próximos anos aí? O que você enxerga da Fortuna? Olha, os próximos... Eu sou um cara, assim, que... Eu costumo ser bem visionário, né? Tipo, tento enxergar lá na frente... Eu confesso que hoje eu não sei. Eu não sei para onde está indo, mas eu acredito numa máxima, né? Que até do Caíto Maia fala, e eu acho bem legal, que é faça o básico bem feito. Então, nessa situação, como tem muitas oportunidades, muitas situações, eu estou focando no básico, que é a entrega. Assim, nós temos que entregar, nós temos que atender. Então, eu estou focando em atender o cliente da melhor forma possível, mais ainda, melhorar meus processos mais ainda e ver disso o que vai ser o resultado. Porque se você for olhar inteligência artificial, atendimento não sei o quê, está mudando... Cara, você não vai para lugar nenhum. Sim, o básico bem feito funciona para tudo, né? Eu lembro quando a gente devia aprender antes, né? Eu já inventei de ter uma hamburgueria e tal. E deu muito errado porque eu tentei inventar demais. Que eu queria fazer um hambúrguer com anéis de cebola, com carne 3 pães, seca, com não sei o quê, com não sei o quê. Aí a gente gravou um podcast com o Cirano, do Meats Burger. E, poxa, Meats, olha o sucesso do Meats. E os hambúrguer do Meats são muito básicos e muito bons. Isso. É carne, queijo e bacon. O bem que feito. mais vende? Bem feito pra caramba. Tem quantas filiais hoje já, franquias, fazendo o básico. Verdade. E eu tentei fazer um hambúrguer das estrelas hipergaláctico e, cara, não foi pra frente, porque era difícil montar, era caro. A pessoa tinha que fazer um MBA para aprender a montar a montar o hambúrguer. Aí eu falei, cara, o tanto que eu apanhei, né? Aí eu pensei, não, meu negócio é contabilidade, não é hamburgueria. Mas talvez se eu tivesse tido essa visão, né? Essa visão antes, né, cara, é o básico, irmão. Foca no básico ali, foca em um queijo bom, em uma carne boa. É a mesma questão do dog do Bartô. Né? O dog do Bartô, cara, eu sou muito fã desse o foco no nicho ali, né? Cara, igual a questão do brindes que a gente tava falando aqui. É básico, o básico funciona pra tudo, né? Então, a gente treinando jiu-jitsu, cara, os caras podem te ensinar a posição do birimbolo, mortal pra trás, caramba, 4. Cara, o que funciona? Armlock, mata-leão, é o básico. Isso aí que você tá falando é uma coisa também que eu tenho refletido bastante também, além do básico bem feito, é a entrega, né? Sim. Eu acho esses dois pontos, o básico bem feito e a entrega. Eu acredito, futuramente, as maiores empresas do mundo vão ser de logística. Se já não são, né? Porque é o que vai mandar. A entrega. Você fazer uma coisa na sua casa ali, com a impressora 3D, alguma coisa, vamos dizer assim, relativamente vai ser mais fácil. Você entregar isso para o cliente é que é a dificuldade.
Então, assim, eu foco muito isso na entrega. Então, um prazo mais rápido possível, sabe? Buscar atender aquele prazo que o cliente está precisando. Então, como é que eu vou pensar em outras coisas se isso já me exige muito? Demais. Então, assim, é melhor eu aprimorar isso, deixar isso bem afinado, né? Para poder pensar em outras estratégias mais E aí você inovadoras. entende também o perfil do ser humano, né? Não falo nem do brasileiro. O cara que compra, ele quer o mais rápido possível. Isso. A gente vê muito isso já na Amazon. É o que eu mais gosto de comprar, né? Tem o mesmo produto lá, só que tem um lá que ele tá 15% mais caro que ele chega hoje. Mediatismo, né? Mediatismo. Possivelmente eu compro esse 15% mais caro que chega hoje do que pagar 20%, 15% a menos para chegar daqui 3, 4 dias. E você tá comprando... Engraçado, você vai comprar da mesma loja, mas aquilo ali já é gatilho comercial. Ele vai ganhar na margem ali para ter essa entrega mais rápida. O prazo hoje é o que manda. Na verdade, a precificação hoje está muito baseada no prazo. Sim. Porque, vamos dizer assim, você quer essa caneca aqui para daqui a 3 dias. A grande dificuldade vai ser a questão de colocar colaboradores de hora extra, como é que vai ser o atendimento, tem que ser bem mais rápido. Então, assim, tem um custo ali invisível que você não enxerga. Sim. Né? Então, é a mesma coisa do pagamento, né? Pagamento com longo prazo, a inflação que está tendo ali, é umas coisas que ficam invisíveis ali, né? E se você não ficar atento, pode atrapalhar mesmo. Show de bola, o tempo voou, hein? Pô, legal demais, que bom, velho. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. Eu gosto de fazer sempre algumas perguntinhas, assim, eu já até adiantei algumas. Eu sempre gosto de perguntar também, para quem você liga quando dá errado, assim, cara, foi um dia hoje problemático, vários problemas aqui, eu preciso desabafar com alguém. Para quem você liga? Cara, para minha esposa. Que legal. Ela tem assim, fruto do sucesso é basicamente ela mesmo, né? Ela é minha sócia, cuida também das coisas e ela tem essa facilidade de escutar. Então, nossa, você tá no carro assim, você dá vontade de desabafar, ela aliviou. E ela tem muita sabedoria nesse sentido. Então, assim, ela para mim é o que e a intuição dela é muito forte, é muito certeira, né? Eu gosto até de falar que o que ela fala ali acontece. Eu falo assim, cuidado com o que você fala aí que... Mas é isso, é a pessoa que está do seu lado ali, né? E agora de parte empresarial, assim, eu costumo contar muito com a parte jurídica da empresa. A gente consegue falar algumas coisas ali. É a confiança, né? Que eu falei, né? Então, assim, os conselhos, tem alguns amigos hoje empresários também que a gente pode contar, que a gente pode trocar uma ideia. Mas, principalmente a minha esposa ali. Show de bola. A minha esposa ela é responsável por tudo também. Eu falo, ela que me arrumou, me pegou na planta ali. Pegou na planta. Mas ela não tem tanta paciência para ouvir essas coisas, não. Nossa, minha graça. Senão eu tava... eu tenho uma técnica também, não sei se você me vê dirigindo assim em Brasília, você vai me achar que eu sou doido. Eu costumo falar comigo mesmo. Eu costumo colocar assim, eu gosto de falar no carro ali. Por exemplo, uma reunião, eu faço ela toda antes. Eu falo, não, pô, isso aqui não ficou nesse tom, não ficou legal, não. É uma técnica que eu uso, assim, isso tira muita coisa da minha cabeça. Então, pô, eu tô com raiva de uma situação. Eu começo a falar como se eu estivesse fazendo uma reunião comigo mesmo. Entendi. Para uns é coisa de doido, né? Mas para empresário, que empresário que não é doido, né? Então, a gente tem que usar as ferramentas que ajudam, né? Isso aí me ajuda bastante. Legal. Bastante. Eu uso muito carro, mas às vezes quando para não ouvir nada, só o barulho do motor. E andar, assim. Isso eu gosto também. Mas é praticar o nadismo, né? Mas que legal. A gente vê que, cara, são seres humanos, né? A gente tem que entender, todo mundo tem sentimento. Cara, empresário, antigamente tinha muito assim, o empresário não tem coração, né? Tem essa visão que a Globo colocou na nossa cabeça, né? Nos filmes, o empresário é sempre o vilão. Isso. E quando a gente cresce, a gente vê que não é isso, né? Então... Rafa, desculpa interromper, eu esqueci de te dar o seu presente, cara. Esse é um presente aqui. Aí, aprendam próximos convidados. Um brinde aqui da Fortune Brindes personalizados para você.
O ato de generosidade, ele Show de acaba bola. replicando, né? Então, assim, é uma das coisas que nós acreditamos e espero Essa que aqui você goste é de aí. milhões, viu? Essa aqui eu vou Você colocar suas ideias aí, fazer igual o deixar do Jeff lado da Bezos, cama, né? Muito obrigado. O nosso Gratidão, presente gratidão. é a própria caneca que você Não, já fez pra E gente. eu fico feliz, cara, de ter participado Muito aqui. top. Sensacional. Parabéns aí, viu? A empresa que fez aqui é muito boa. É muito boa. Ficou bem detalhado. E, cara, muito obrigado. Você quer deixar algum recado, alguma frase que você deixa que você traz contigo? Não, eu queria aproveitar o podcast para agradecer mesmo, realmente, o convite. Obrigado mesmo. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, cara. Obrigado. Continua com essa humildade, simplicidade que você tem, assim. Um cara muito bacana, todos não muda. Então, assim, é bem interessante. Agradecer a minha família, né, minha esposa, né, por estar aí junto nessa jornada. Os meus colaboradores também. Todos eles são sensacionais, assim. Parece clichê, né, falar que é família, né? Mas eu acho assim, a gente passa tanto tempo juntos, né, cara? Então, assim, se a gente não ter essa empatia de se aproximar, de conhecer os colaboradores ali, né? Como é que é a dificuldade deles, o dia a dia. Então, assim, eu agradeço muito a isso. E, claro, a Deus por tudo aí. Obrigado mesmo. Show de bola. Eu que agradeço por ter vindo, pelo presente. A gente vai fazer muita parceria ainda. Ajudar o leitinho das crianças. Pagar os boletos. Pagar os boletos. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Até a próxima.